Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Muito obrigado pelas mensagens que vocês mandaram falando sobre a coligação de Israel, como vocês conheceram a igreja, entraram para a igreja, quem era converso, né, que se converteu ao evangelho e quem nasceu já dentro do convênio, dentro do evangelho. Tá bom? Muito obrigado pela mensagem de vocês. Ontem eu compartilhei a mensagem aqui que era 2 Reis, capítulo 17, que é na época do rei Oséias, a qual as 10 tribos é levada para o norte, tá bom? E não voltaram até o dia de hoje. E hoje eu vou compartilhar o capítulo 18. O capítulo 18 ele faz um paralelo entre o capítulo 17, ou seja, o reino do norte, o reino da casa de Israel, e o reino da casa de Judá, tá bom? Voltando a história um pouco no tempo aqui, eles ainda não tinham sido levados cativo. Mas durante a história no capítulo 18 também menciona que as tribos de Israel, as 10 tribos, foram levadas, tá bom? Então vamos lá, eu gostei bastante desse capítulo aqui, vou começar o versículo 1 dizendo assim, ó. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Então, no mesmo tempo em que no reino de Israel tinha Oséias como rei, no mesmo tempo tinha também Ezequias na casa de Judá, tá bom? E aí, entre a casa de Judá existia reis bons, né? Tinha reis ruins, reis bons, mas na casa de Israel foi só ladeira abaixo ali, né? Foi só reis ruins, um pior do que o outro sucedendo ali, até que aconteceu que as 10 tribos foram levadas ali, né, a cativeiro e nunca mais voltaram. Bom, então Ezequias, aqui mencionado no versículo 1, ele foi um ótimo rei. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui agora, tá bom? Mas aqui no versículo 1 fala sobre Acás, que ele era filho de Acás. E no reino de Judá, um dos piores reis, na minha opinião, até o pior rei que existiu em Judá, foi Acás, tá bom? Ainda ele adorou falsos ídolos, outros também fizeram isso, mas ele foi até a Síria, ele viu ali um altar na Síria, e aí ele fez uma planta, copiou aquele altar e substituiu lá em Israel, na casa de Judá, aliás, o altar que era do Senhor por um altar ali da Síria, né? Porque tinha esse sincretismo, o povo adorava o Deus de Israel, mas não via mal nenhum em adorar outros deuses também. Então eles faziam isso. E aqui a casa ele tirou, né, o próprio altar do Senhor e mandou fazer todas as ofertas em um altar pagão, tá bom? Então ele fez muita maldade, né? Inclusive a casa ele sacrifica os seus filhos a Moloque, né, ao deus Moloque lá, um deus imaginário, na verdade, né, porque não existe Deus além do nosso Deus. Outras esculturas de pedra que simbolize qualquer outro tipo de Deus é mais um delírio das pessoas do que realmente um Deus ali, tá bom? Então, vamos continuar aqui na mensagem. Acás ele foi o pior rei, na minha opinião, da casa de Judá aqui. E olha só que interessante, o filho dele, Ezequias, sucede ao reinado dele. E na minha opinião também, Ezequias foi o melhor rei da casa de Judá também, tá bom? Eu estou falando isso depois da divisão ali das casas de Israel, tá bom? Da casa de Israel do Reino do Norte e do Reino do Sul, conhecido como Casa de Judá. Então, olha só que coisa, né? Vamos continuar lendo aqui, que vai falar algumas coisas mais aqui. Aqui fala sobre Ezequias, né? No versículo 18. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Olha, Ezequias ele foi um rei tão bom que foi comparado ali ao próprio pai Davi, né? Por ser da mesma linhagem de Judá. Davi ele era da linhagem de Judá e Ezequias também, então como é da mesma linhagem ali, chama por pai, mas eles estão gerações de distância aqui, tá bom? Mas olha só, poderia ter comparado ele, Ezequias, com outros reis que foram bons, tá bom? Como o rei Jonatas, né? Não é o rei Jonathan, não, já esqueci o nome dos reis, Josafá. O rei Josafá foi um bom rei, poderia comparar ele com Josafá, outros reis da casa de Judá que foram bons,
Mas não, comparou logo com o rei Davi, porque o rei Davi foi um excelente rei também. Então aqui a gente já consegue ver o nível do reinado de Ezequias. Inclusive eu já compartilhei, aí foi na segunda-feira que Deus atendeu o pedido de Ezequias quando ele estava doente, deu mais 15 anos de vida. Então se ele era justo, ele pediu, o Senhor concedeu. Olha que maravilha. E aqui a gente está vendo sobre isso, os elogios de Deus falando a respeito de Ezequias, tá bom? E aí o versículo continua aqui. O que ele fez? E ele tirou do altar e quebrou as estátuas debaixo dos postes ídolos, e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, enquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. Olha só, ele quebrou os ídolos, quebrou os altares idólatras ali. Então, Ezequias, ele fez muito bem em Israel, ele trouxe o povo de novo a adorar Deus, por conta disso. Então, eu achei interessante aqui que até a serpente de metal, que Moisés havia levantado lá no deserto, ele mandou quebrar. Por quê? Porque a serpente de metal, nessa época que ela estava sendo usada como adoração, eles queimavam incenso para a serpente de metal, né? Então não pode isso. Na época em que Moisés levantou a serpente de metal, vou falar daqui a pouquinho, representava Cristo ser levantado na cruz, aquelas pessoas que olhavam para a serpente de metal, isso está lá em Números capítulo 21. As pessoas eram picadas pelas serpentes e quando olhava para a serpente de metal que simbolizava Cristo, as pessoas eram curadas daquele veneno e não morriam, tá bom? Então tinha esse simbolismo, mas aqui a gente viu que eles começaram a adorar a serpente de metal, né? E até colocaram o nome dela de Neustã, um deus Neustã, desviando o verdadeiro propósito pela qual ela foi criada. Então por isso que Ezequias ele quebrou a serpente de metal que Moisés havia feito lá no deserto. Bom, vamos continuar aqui na mensagem. Os outros versículos ainda falam assim: não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre todos os que foram antes dele. Está falando de Ezequias, né? Que não houve um rei semelhante a ele. Claro, essa comparação aqui eu acredito que está sendo feita a partir da divisão das 10 tribos com as duas tribos ali, né? Reino do Sul e o Reino do Norte. Então, depois dessa divisão, não houve um rei melhor do que Ezequias, tá bom? E ele sempre menciona aqui o rei Davi também como referência, eu acho muito lindo isso. Agora, por que será que Deus ele abençoava Ezequias? Aqui a gente viu que ele fez os feitos dele, mas olha só o que fala aqui a respeito dele no versículo 6 e 7. Porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saísse, e conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Então a gente viu aqui que o próprio rei Ezequias se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele deixou ali de pagar imposto também, não quis servir a ele. E quando fala aqui que não serviu ao rei da Síria, também significava os ídolos que existiam na Síria, que tinha na casa de Judá, e ele quebrou todos esses ídolos ali, diferente do pai dele, Acaz, né? O pai dele foi até a Síria, viu ali o altar bonito e fez uma planta, uma cópia daquele altar e construiu em Judá aquele altar, tirando o altar do Senhor e oferecendo todos os sacrifícios naquele novo altar ali que ele havia feito. Não sei se vocês sabem, mas o altar da casa de Israel, que o Senhor mandava fazer, era sempre com pedras brutas, tá bom? Pedras brutas da natureza. Do jeito que pegava ali a pedra, colocava e se construía o altar. Normalmente 12 pedras ali, simbolizando as 12 tribos de Israel. Então eles faziam de pedras brutas esse altar. E as nações pagãs eram com pedras polidas, né? Fazia mais bonito ali. Então ele se admirou com as coisas bonitas ali, quis trazer ali, trazendo esse sincretismo religioso, mas o Senhor não se agradou de Acaz. E aí eu queria compartilhar isso com vocês. Acaz, ele foi o pior rei, tá bom? Da casa de Judá. E depois dele veio Ezequias, que era o filho de Acaz.
E ele foi, o Ezequias ele foi o melhor rei em Judá. Olha que contraste, né? Não é porque o pai não presta, que o pai cometia coisas ruins, tradições ruins, não é por causa que o seu pai não anda no caminho do evangelho que você também não vai andar no caminho do Senhor. Olha que contraste, isso mostra, né, que nós não precisamos seguir as tradições dos pais quando essas tradições principalmente ruins, tá bom? Então aqui a gente tem um típico exemplo, né? Ezequias ele não seguiu o caminho do seu pai, né? Quando as escrituras falam sobre a casa aqui, fala e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, quando fala de Ezequias, fala e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Então, isso é um contraste muito bom para nós entendermos aqui. Bom, só quero terminar a mensagem aqui falando um pouquinho aqui sobre essa diferença, né? Nesse próprio capítulo 18 vai trazendo essa diferenciação e fala que Oséias, né, a casa de Israel foi levada para a Síria, né, e não voltou mais, porque Oséias e a casa de Israel estavam adorando outros deuses. Por outro lado, Ezequias estava protegido porque eles estavam guardando os mandamentos de Deus. E amanhã eu quero continuar essa mensagem aqui, porque também a casa de Judá vai ser ameaçada pela Síria também. E aí vamos ver o que vai acontecer aqui, tá bom? Mas eu quero terminar a mensagem aqui falando sobre essa serpente de bronze, né, que Ezequias mandou destruir ali, tá bom? Que o povo chamava ela de Neustã. O que acontece? No Velho Testamento, especificamente lá em Êxodo capítulo 20, né, fala sobre não fazer imagens de escultura, do que é em cima na terra, embaixo, fala de não fazer imagem. Mas depois desse mandamento, a gente vê ali que o próprio Senhor pede para Moisés construir ali a arca, né, da aliança ali, o propiciatório, e em cima do propiciatório 2 anjos com asas estendidas. Isso é uma imagem de anjos, né, do céu. E depois aqui também a gente vê ele mandando construir uma serpente de metal. Embora a serpente tenha aqui na terra, o mandamento diz que não deveria construir nada do que havia em cima da terra, embaixo da terra ou nas profundezas da terra. Não era para fazer imagens de escultura. E o próprio Senhor mandou fazer a serpente, né, de metal, né, para que quem olhasse fosse curado. Mas no versículo seguinte conta por que não deveria fazer imagens de escultura, né? Ele diz assim, é lá no versículo 5, não te encurvarás a ela nem servirás. O propósito de não ter imagem de escultura é não se curvar e não adorar em imagens de escultura, tá bom? Então a gente viu que aquele mesmo símbolo, que era a serpente de metal no deserto, que era algo bom para curar o povo, depois, na cultura deles, acabou se tornando algo ruim, porque virou idolatria. Então, se você tem na sua casa aí, por exemplo, uma cruz que te faz lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez por você, eu não vejo problema nenhum, tá bom? Mas a partir do momento que você começar a orar para essa cruz, se ajoelhar na cruz, achando que Deus está naquela cruz, aí então passa a ser idolatria e Deus não permite esse tipo de adoração, tá bom? Então, nós temos quadros de Jesus Cristo, é claro que é uma representação, não é uma foto, né, de Jesus Cristo, mas temos vários quadros de representação dele dando poder e autoridade para os seus apóstolos, ele abençoando as criancinhas, né, ou até mesmo na cruz, né, ou no jardim do Getsemane, pagando pelos nossos pecados. E todas essas gravuras, fotos ou estatuetas, né, pode nos trazer bons sentimentos e lembrar dos convênios que nós fazemos com Deus e até nos tornar melhores pessoas. Mas jamais devemos nos encurvar sobre imagens e adorar e fazer oração para a imagem, tá bom? Então o problema não era nem no sentido de fazer imagens de escultura, e sim de adorá-las. Então, como o povo lá na antiguidade, a gente vê que eles são apegados, né? Eles não podiam ver uma estatueta ali que eles já dobravam o joelho. Aliás, esse ciclo vai ser quebrado só depois que Judá, né, ele for levado para Babilônia,
para Babilônia, né? Nabucodonosor. Depois que eles voltam do cativeiro de Nabucodonosor, eles quebram esse sincretismo e eles adoram unicamente o Deus único e verdadeiro. E eu acho lindo isso, que após passar grande dificuldade, grande aperto ali, então eles aprendem isso, né? Eles aprendem essa lição e até hoje é uma religião monoteísta, ou seja, do único Deus, tá bom? E eu acho lindo isso. Então eu só quero compartilhar com vocês dos deuses modernos que nós temos, né? Assim como a serpente de metal, ela foi algo bom e depois o povo transformou ela em algo ruim, como objeto de adoração, existem coisas hoje em dia que são boas para nós, mas se você começar a adorar, vai virar um objeto de adoração. Por exemplo, um carro. Um carro é bom, né? Um carro é bom, vai levar sua família para a igreja, para passear, né? Se locomover com facilidade, né? Mas a partir do momento que esse carro lhe impede de ir na igreja, ah, não, não vou ir porque está chovendo, vai molhar o carro, ou até mesmo eu tenho carro, agora eu vou passear, né? Eu vou deixar de ir na igreja. Isso começa a ser um ídolo para essa pessoa. Então ela deixa de adorar a Deus por causa daquele objeto, né? Deixa de servir a Deus por causa daquele objeto. Então, se você cuida melhor do seu carro do que da sua família, o seu carro é o seu objeto, né? É o seu Deus. Então, quando nós estivermos em apuros, tivermos dificuldade, nós devemos nos voltar para Deus, porque existem outros tipos de deuses também, né? Tem gente que quando está nervoso, né, ao invés de se voltar para Deus, orar a Deus, vai atacar na comida, né? Tá bom? Então, a gente tem que sempre se voltar a Deus e não fazer nada que seja ídolo para nós, tá bom? Então, é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.